Olá, boa noite. Boa noite. Papa Francisco nomeia 21 novos cardeais para a igreja. 2 brasileiros estão entre os arcebispos que vão assumir a missão cardinalícia na igreja. Enxurrada em Recife. Temporal provocou dezenas de mortes e milhares de pessoas estão desabrigadas. Governo, paróquias e comunidades se mobilizam para ajudar as vítimas das fortes chuvas em Pernambuco. Dia Mundial das Comunicações. Dioceses espalham um alerta do Papa Francisco que pede aos comunicadores que reaprendam a ouvir. Declaração do Imposto de Renda. Estamos a menos de 30 horas para o final do prazo de entrega da declaração à Receita Federal. A Expo Católica em São Paulo. Missão cumprida. A Expo Católica chega ao fim com parcerias e ações em favor da evangelização. Segunda-feira, 30 de maio de 2022, o Canção Nova Notícias já está no ar. Boa noite mais uma vez para você. Durante a conclusão do Regina Coeli deste domingo, Papa Francisco anunciou a nomeação de 21 novos cardeais para a igreja. Entre eles, 2 brasileiros, Dom Leonardo Steiner e Dom Paulo César Costa. O consistório será no dia 27 de agosto, na Basílica de São Pedro. O Papa Francisco refletiu sobre a ascensão de Jesus e disse que, ao subir ao céu, em vez de ficar perto de poucos com o seu corpo, Jesus faz-se próximo de todos com o seu Espírito. E completou: o Espírito Santo torna Jesus presente em nós, para além das barreiras do tempo e do espaço, para nos tornar suas testemunhas no mundo. Testimoni nel mondo. O pontífice recordou do Dia Mundial das Comunicações, que neste ano refletiu sobre a escuta e exortou a igreja a crescer na capacidade de ouvir. Por fim, convidou os fiéis de todo o mundo a se unirem a ele amanhã, na oração do Rosário pela Paz. Com a intercessão da Regina della Pace, il dono che il mondo attende. Quanto aos cardeais recém-nomeados, 16 são eleitores, ou seja, possuem menos de 80 anos. E são bispos atuantes na Cúria Romana em arquidioceses e dioceses de todo o mundo, entre eles os 2 brasileiros, Dom Leonardo Steiner, arcebispo metropolitano de Manaus, e Dom Paulo César Costa, arcebispo metropolitano da Arquidiocese de Brasília. Entre as inovações do Papa Francisco, alguns países terão pela primeira vez um cardeal nomeado, como é o caso de Dom Adalberto Martínez Flores, arcebispo de Assunção, no Paraguai. E ainda a nomeação de um bispo com apenas 48 anos, Dom Giorgio Marengo, italiano, porém atuante na Mongólia. O Papa pediu orações para que os novos cardeais o ajudem na missão como bispo de Roma. A partir deste consistório, o Colégio Cardinalício contará com 229 cardeais. Dentre estes, 132 com direito a voto e 97 não eleitores. Francisco ainda anunciou que nos dias 29 e 30 de agosto acontecerá a reunião do Colégio Cardinalício. A proposta do Santo Padre é que seja feita uma reflexão sobre a nova Constituição para a Cúria Romana, Predicate e Evangelium, e os serviços centrais do governo da Igreja Católica. Predicate Evangelium. Padre Bruno Costa, membro da comunidade Canção Nova, está no Paraguai, em visita à comunidade Canção Nova deste local. Verdade. E ele esteve com Dom Adalberto Flores, arcebispo de Assunção, no Paraguai, nomeado pelo Papa Francisco como o primeiro cardeal do país. Bom, realmente estou muito agradecido ao Santo Padre. É a primeira nomeação de cardeal do Paraguai. Ele esteve em 2015 nos visitando, tem um carinho muito especial pelo país. Sabe que é um país católico. Temos também outras denominações religiosas, porém, em sua maioria é católica. Então, o Papa considerou estes fatores e confirmou na fé. Agradecemos imensamente ao Senhor por ter nos dado um amor recíproco e que Ele abençoe especialmente toda a comunidade de Canção Nova do mundo, em especial do Brasil. Em nome do Padre, do Hijo e do Espírito Santo. Amém. Amém. E aqui no Brasil, a notícia da criação de 2 novos cardeais brasileiros foi muito bem recebida. Vamos agora a Brasília conversar com o Ronaldo da Silva, que acompanhou de perto essa grande notícia para a igreja. Boa noite, Ronaldo.
Boa noite a você e a tanta gente que nos acompanha. Realmente um momento histórico na vida e na vocação de Dom Paulo César e de Dom Leonardo Steiner. Tanto em Brasília como em Manaus, os futuros cardeais reagiram com surpresa e alegria ao saberem da nomeação. Eu estive com o arcebispo de Brasília instantes depois do anúncio numa paróquia. Ele realizava visita pastoral e você confere agora nesta reportagem. Com o lema Tudo suporto pelos eleitos, 11 anos de episcopado, 1 ano e meio como arcebispo de Brasília, quase com 55 anos de idade, Dom Paulo César Costa foi criado neste domingo cardeal da Igreja Católica. Que tamanho tem esta nomeação? Olha, essa nomeação me acolheu de surpresa, mas é assim, o carinho do Papa Francisco para com a Igreja de Brasília, para com o nosso amado Brasil. A paróquia Divino Espírito Santo Paráclito, que acolhia a visita de Dom Paulo, festejou com ele o cardinalato. Eu me tornei padre por vocação e quis sempre ser no povo de Deus, servidor. Já em Manaus, a igreja e as comunidades da região norte do país celebraram o primeiro cardeal da Amazônia. Nós todos somos muito agradecidos. Eu sinto na reação das comunidades, das dioceses prelazias, uma grande alegria. Dom Leonardo Steiner tem 71 anos. Com mestrado e doutorado em filosofia, já foi bispo da prelazia de São Félix do Araguaia, Mato Grosso, secretário-geral da CNBB, bispo auxiliar de Brasília e, em 2019, nomeado arcebispo de Manaus. Dom Paulo César Costa fará 55 anos em julho. Possui mestrado e doutorado em teologia. Foi bispo auxiliar do Rio de Janeiro, diretor administrativo da Jornada Mundial da Juventude 2013, bispo da Diocese de São Carlos, em São Paulo, e em 2020 nomeado arcebispo de Brasília. Os futuros cardeais entendem que ambas as capitais e sua importância para o país foram o principal motivo da escolha papal. O Papa Francisco tem a preocupação de que a nossa igreja seja cada vez mais uma igreja evangelizadora, uma igreja missionária. A nomeação suscitou uma grande alegria na nossa região toda da Amazônia, porque todos pensaram que a nomeação de um bispo para cardeal era o cuidado do Papa Francisco para com a Amazônia. Tanto Dom Paulo como Dom Leonardo tranquilizaram suas dioceses, dizendo que nada muda, apenas terão mais trabalho. É uma honra que o Papa, quando me dá o título de cardeal, é uma honra para com a Igreja de Brasília, é uma honra para com a Igreja do Brasil. Você sabe, quando a gente está numa diocese, sempre corre o perigo de ser transferido, né? No meu caso, não, porque eu já estou há mais de 70, então não. Os novos cardeais estão conscientes da missão que terão de ajudar o Papa na condução da Igreja e nos desafios do mundo. É o papel essencial da Igreja pacificar, é o papel essencial da Igreja ser portadora da paz. Nos comprometemos a cuidar ainda mais da nossa querida Amazônia e nos comprometemos com uma Igreja que seja cada vez mais sinodal. Nossos cumprimentos às igrejas de Brasília e de Manaus. Parabéns aos novos cardeais que continuem fiéis àquilo que já vêm fazendo com a palavra de Deus e o amor à igreja que trazem no peito. E agora, mudando de assunto, desde quarta-feira, a região metropolitana do Recife, em Pernambuco, tem enfrentado fortes chuvas que já deixaram mais de 4.000 desabrigados. O balanço divulgado pelo governo do estado no início da tarde confirmou que 91 pessoas perderam a vida. Equipes de resgate trabalham para encontrar mais de 20 desaparecidos. Prefeitos de 14 cidades decretaram estado de emergência e pedem ajuda aos desabrigados. Nesse momento, o esforço de muitos tem sido fundamental, amenizando as dores das famílias vítimas em meio a esse desastre. Jaboatão dos Guararapes é um dos municípios que entrou em situação de emergência devido às fortes chuvas que caem desde o dia 25, causando perdas humanas, danos materiais e ambientais. Pessoas ligadas ali, eu vim até aqui, uma situação horrível. Precisa de ajuda urgentemente. A ajuda solicitada por Padre Rogério vem da união da comunidade cristã na região. A comunidade Obra de Maria e membros de igrejas evangélicas recebem e distribuem alimentos, água e itens de higiene e limpeza para os desabrigados e atingidos pelas enchentes.
O governo do estado de Pernambuco disponibilizou R$100 milhões para ações de busca e salvamento e obras urgentes nos municípios afetados. Justamente para eles elaborarem um plano de trabalho e quais são as ações emergenciais que vão precisar do apoio do Estado nesse momento, para que a gente possa disponibilizar também recursos e que haja condições de efetivamente já atuar nas áreas onde houve o maior nível de acidentes por causa das chuvas. Já o governo federal liberou R$1 bilhão para uso em ações emergenciais e de reconstrução no estado. O presidente Bolsonaro, acompanhado de ministros, embarcou para Pernambuco nas primeiras horas da manhã de hoje. Ele sobrevoou áreas atingidas e determinou a criação de uma coordenação federal para acompanhar os desdobramentos do desastre. Manifestamos nosso voto de pesar aos familiares. O nosso objetivo maior é confortar os familiares e, com meios materiais também, atender a população. Em coletiva de imprensa, o ministro do Desenvolvimento Regional afirmou que será publicada em edição extra do Diário Oficial da União desta segunda uma portaria que dará reconhecimento federal aos municípios que já decretaram emergência por causa das chuvas. Daniel Ferreira afirmou ainda que há possibilidade de chuva para a região metropolitana do Recife e alertou a população. As medidas de autoproteção têm que ser mantidas, quer dizer, as pessoas têm que receber e respeitar os alertas da Defesa Civil local, tanto municipal quanto estadual, que usam das informações do Senad, que vem de Brasília. E também divulgar a informação de que qualquer cidadão pode mandar um SMS para 40199, colocando seu CEP, e ele recebe de forma regionalizada orientações sobre a autoproteção naquele local, até sobre a necessidade de eventual evacuação das casas. A concessão de empréstimos sem juros através do benefício de prestação continuada, o BPC, o saque de valores do FGTS e a paralisação das cobranças de empréstimos e financiamentos feitos pela Caixa Econômica Federal também foram anunciados pelo governo. Doações de itens de higiene e alimentos não perecíveis podem ser feitas em todos os postos da Polícia Rodoviária Federal espalhados pelo país. Já a comunidade Obra de Maria recebe doações em dinheiro via Pix. O código é o e-mail francisco@obrademaria.com.br. Vamos nos unir em oração pelos moradores da região e ajudar como pudermos. Que a proteção de Deus alcance todos os pernambucanos e também inspire as nossas autoridades. Por hoje é só. Agora é com a Yara Naires que traz a previsão do tempo para esta terça-feira. Amanhã nós voltaremos com mais notícias direto de Brasília. Uma ótima noite a todos. Yara, é com você. Obrigada, Ronaldo. Boa noite para você. Boa noite a todos que acompanham nossa programação. Que situação triste, Ronaldo. Nos unimos em oração. As fortes chuvas têm deixado moradores do Nordeste ao Sul em estado de alerta para esses desastres naturais, como deslizamentos de terra, alagamentos e enchentes. Neste último dia de maio, ainda teremos a presença de fortes chuvas por toda essa área da costa leste do Nordeste. Os acumulados de chuva podem chegar aos 32 milímetros em Sergipe e 36 milímetros ainda em Pernambuco. O sistema Zona de Convergência Intertropical continua atuando na região, é o que causa essas mudanças climáticas. Mesmo com a chuva intensa, as temperaturas devem bater os 34 graus em Teresina, 30 graus em São Luís e em Natal e 29 graus em Salvador. Os nordestinos terão um dia quente e abafado. Sensação de dia abafado também no norte. A nebulosidade e chuva forte predominam sobre Roraima, Amazonas e leste do Amapá. Chove também em toda essa extensão da região e mesmo assim o calor pode chegar aos 31 graus. Em Manaus, 34 graus em Rio Branco, em Porto Velho e também em Palmas, onde o sol deixará o dia bem quente e com tempo firme e seco. A frente fria que atua no sul colaborou com a melhora no tempo no centro-oeste e aqui no sudeste. A chuva vai cair por todas essas áreas em azul no mapa, mais forte e frequente no Mato Grosso do Sul, sudoeste do Mato Grosso, também no sudoeste e sul de São Paulo, sul de Minas Gerais e do Rio de Janeiro. As máximas podem chegar aos 27 graus no Rio de Janeiro e 36 graus em Cuiabá. Os acumulados devem bater os 20 milímetros no interior do Mato Grosso do Sul e aqui no sudeste pode chegar, vamos conferir no mapa, em São Paulo,
16 milímetros na região litorânea. Vamos fechar com o sul. A entrada de uma massa de ar polar vai influenciar os termômetros nos 3 estados. O clima mais frio, com mínimas que atingem os 10 graus em Curitiba, 12 graus em Florianópolis e 6 graus em Porto Alegre. O fim do mês será marcado pelas geadas, principalmente no oeste e sul do Rio Grande do Sul, regiões da Serra Gaúcha e Catarinense, além da possibilidade de precipitação invernal devido ao declínio brusco das temperaturas. Essas foram as informações. Volto com vocês aqui no estúdio, Wallace e Adriana. Termina amanhã o prazo para a declaração do imposto de renda. Na véspera do prazo final, é grande o número de pessoas que ainda não prestaram contas para o Leão. Aos 45 do segundo tempo, a Keila deixou para enviar a declaração do imposto de renda no penúltimo dia do prazo final. Todo ano é o mesmo processo, né? O contador manda mensagem no início, eu falo, vou arrumar, e eu fico procrastinando, deixo para depois. Mas esse hábito pode acabar prejudicando o contribuinte. O principal risco é algum problema de rede, algum problema de excesso de tráfego, né? No tráfego de dados, que pode trazer problemas para o contribuinte, né? Além disso, o contribuinte, eventualmente, que necessite verificar alguma receita, alguma despesa com terceiros, ele pode não ter tempo hábil para checar ou corrigir essas informações. Até amanhã desta segunda-feira, mais de 3 milhões de brasileiros ainda não haviam enviado a declaração do imposto de renda da pessoa física. Quem perder esse prazo vai precisar pagar multa. O contribuinte que não entregar a declaração no prazo, ele está sujeito à incidência de multa, né? Essa multa corresponde a 1% do valor do imposto devido, né? Tendo um mínimo de R$ 165 e podendo chegar até 20% do total devido. Nesse escritório de contabilidade, a estratégia foi contatar os clientes com antecedência para evitar tumultos. Então a gente sempre corre atrás, né, das informações, busca documentos, né, com os clientes através de cartinhas que a gente manda desde o início do prazo. Mas mesmo assim, a última semana foi de movimento intenso. Principalmente do pessoal que lembrou que estava no prazo final e que precisava declarar. Ou então aqueles também que chegam falando assim, eu não sei se eu preciso, vocês me ajudam? Ou por telefone, ou aqui pessoalmente, a gente sempre atende. É obrigado a declarar o imposto de renda quem recebeu rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70 em 2021. Além de evitar cair na malha fina, a restituição sai mais cedo para quem declarou antes. Você já praticou a solidariedade com o seu imposto de renda? Através de sua declaração, você pode beneficiar as crianças e adolescentes atendidos pelos projetos sociais da Canção Nova, que de forma gratuita oferece aulas de balé, judô, ginástica rítmica, cursos profissionalizantes, oficinas e muito mais. E tudo isso é mantido através de doações como essa do imposto de renda. Acesse social.cançãonova.com e veja o passo a passo. A Igreja Católica celebra hoje Santa Joana d'Arc. Vamos a São Paulo conversar com Rodrigo Luiz e saber de que maneira essa santa do período medieval tem inspirado os católicos hoje. Conta pra gente, Rodrigo. Boa noite, Adriana Pereira, e uma ótima segunda-feira a todos que estão acompanhando o Canção Nova Notícias. Olha, o testemunho da jovem que tinha apenas 19 anos quando foi morta em 1431 continua atual. Nossa equipe conta a história de Joana d'Arc e mostra como voluntários de uma igreja dedicada a ela aqui em São Paulo se inspiram nessa história para fazer o bem. Aos 13 anos de idade, a jovem camponesa Joana d'Arc começou a ter visões. Ouvia São Miguel Arcanjo, Santa Catarina de Alexandria e Santa Margarida de Antioquia pedirem para que ela libertasse seu povo francês da Inglaterra, em uma guerra que já durava 100 anos. E assim fez. Aos 17 anos, conseguiu convencer o rei Carlos VI de que poderia chefiar o exército francês na luta contra a Inglaterra. Ganhou a guerra e morreu como mártir. Uma jovem inteiramente comprometida com a palavra, com o evangelho. Ela nos ensina muitas coisas. Como, por exemplo, nos ensina
a sermos corajosos na fé, a não desanimarmos diante das tribulações da vida. E a história dessa menina que ouviu o chamado de Deus e lutou para libertar o seu povo inspira até hoje. Nesta paróquia dedicada a Joana d'Arc, no Tucuruvi, região da Zona Norte de São Paulo, um grupo luta para combater a fome. Faça frio, calor, chuva ou sol, o grupo leva alimentos toda quinta-feira à noite às pessoas em situação de rua na Praça da Sé, região central de São Paulo. São 500 refeições, 300 cobertores, 500 águas, às vezes a gente tem algumas doações de sobremesa. A gente vem trabalhando aí num projeto dessas marmitas que eu quero que a gente consiga chegar no segundo passo. E espero que em pouco tempo a gente vai conseguir, que é montar um trailer do banho. Não tem tempo ruim que impeça de eles irem às ruas e levar comida. É um pouco de Santa Joana d'Arc, a preocupação com o povo. Joana d'Arc vai nos ensinar ainda a continuar cada vez mais com esse destemor e ajudar as pessoas. Realmente uma história inspiradora e olha, a gente muda de assunto. A Semana do Meio Ambiente, que começou hoje e vai até 5 de junho, está repleta de atividades na capital paulista. Nos parques da cidade está tendo uma programação bem diversificada para promover educação ambiental. Em 2022, completa 50 anos em que a data foi definida pela Organização das Nações Unidas. Logo mais, a gente volta com uma reportagem da Expo Católica, que atraiu visitantes de todo o país. Até já, Adriana. Até já, Rodrigo. Olha, Adriana, a festa da Ascensão do Senhor, desse domingo, também marca o Dia Mundial das Comunicações. E em sua mensagem tradicional, o Papa Francisco pede nesse ano que o mundo da comunicação reaprenda a ouvir. Diversos são os dons que formam a comunicação em prol da evangelização. A Pastoral da Comunicação, durante o período de recolhimento dos fiéis, levou através das redes sociais os valores do Evangelho. E a gente precisa, como igreja, também estar presente nesses meios, sacralizar esses meios para que as pessoas que estejam lá possam se encontrar também com Jesus e com a mensagem que a igreja tem para trazer. No Dia Mundial das Comunicações Sociais, o Papa Francisco nos leva a refletir sobre a necessidade do diálogo. Afinal, só é possível narrar se houver uma escuta verdadeira de Deus e ao próximo. A gente precisa estar abertos, nós estamos nesse processo de escuta do sínodo. Sínodo significa caminhar juntos. A gente fez isso aqui na Diocese, a gente viveu um processo de escuta específico para a PASCOM e foi um período muito rico de entender como estavam as nossas comunidades, o que elas precisam também, não só na parte técnica, né, mas também na espiritualidade, no que elas podem aprender e crescer também como cristãos. Escutar com os ouvidos do coração vai além de ouvir, não é apenas uma percepção acústica, e sim uma atitude interior. Precisamos silenciar, além de ouvir, deixar que essa palavra toque o nosso coração e a gente ouça. Depois, colocarmos em prática aquilo que Deus nos falou. Assim como na música, onde é possível cantar com a própria voz, sem deixar de acolher os dons do outro, tudo em perfeita harmonia. É um desafio verdadeiramente a gente conseguir, né, porque a gente também tem as nossas mazelas, os nossos anseios, nossos desejos, mas sempre Deus, né, envia o Espírito Santo para a gente, dá aquela animada, aquela mensagem consegue ser transmitida. Na Diocese de Lorena, interior de São Paulo, a Igreja em Saída ganhou um novo site e as bênçãos de Nossa Senhora da Comunicação. Apesar do longo caminho a trilhar, sabem que para escutar é preciso coragem, um coração livre e aberto. Na capital mineira, o Dia Mundial das Comunicações foi marcado com a celebração de 2 missas. Uma delas presidida pelo arcebispo metropolitano de Belo Horizonte, Dom Valmor de Oliveira Azevedo. O local escolhido para a celebração eucarística em intenção dos comunicadores de todo o país foi o Santuário Basílica de Nossa Senhora da Piedade, padroeira de Minas Gerais. Durante a homilia, Dom Valmor destacou a importância dos que se dedicam à comunicação. A comunicação é um serviço à verdade, ao bem e ao amor. Dom Valmor lembrou a mensagem do Papa Francisco para o 56º Dia Mundial das Comunicações. Escutar com o ouvido do coração. Somos chamados a escutar
escutar o Deus, escutar o outro, escutar o clamor dos pobres, escutar cada pessoa, no exercício importante e bonito de, às vezes, nos disciplinar e deixar primeiro que o outro fale. São mais de 3 séculos de fundação e muitas histórias por trás das paredes que cercam a igreja dedicada a Nossa Senhora da Conceição, na cidade de Paraty. Pois é, Adriana, e o prédio passou por uma restauração nesse fim de semana as portas da igreja foram reabertas, né, porque para a celebração da Santa Missa. Ao novo visual da pequena igreja feita de pedras, ferragens e cal bem ao lado do mar, encheu de alegria o coração de quem mora no bairro. É o caso da dona Juraci, que cuida há mais de 10 anos da igreja. Para mim é muito gratificante, porque ela estava muito abandonada, mudou muito, o visual ficou maravilhoso. A igreja de Nossa Senhora da Conceição é a mais antiga da cidade de Paraty, no Rio de Janeiro. Construída em 1720, ela está localizada no 2º distrito do município, na praia do Paraty-Mirim. Com uma estrutura simples e centenária, ela se destaca em meio à natureza. A iniciativa de manutenção foi de um empresário e da Associação de Moradores de Bairro, que viram a necessidade de recuperar a Casa de Deus. Por ser uma igreja tombada pelo IPHAN, a dificuldade a gente foi vendo decorrer. E graças a Deus, após um ano, a gente conseguiu. A gente fez um convite, né, através de um grupo que a gente tem da comunidade. Eu que participei de várias vezes de ser coroinha da Nossa Senhora da Conceição. Isso para mim então é gratificante, ainda mais assim, estar de frente e ajudando a comunidade e recuperando, né, deixando de pé o nosso patrimônio. Toda a liberação e acompanhamento para a manutenção foi feita pelo Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPHAN. Esses bens tombados, né, eles têm características muito específicas, então a boa vontade para a execução é fundamental e foi o que ocorreu aqui em Paraty-Mirim, né? A comunidade realmente abraçou, uma série de membros aqui da comunidade puderam executar a obra com a supervisão do IPHAN. Além da preservação, a revitalização destacou a beleza do local. A pequena comunidade pode assim continuar as celebrações e a missão de evangelizar. Vai refletir na comunidade por ter essa joia aqui no seu bairro e que isso possa trazer mais Deus, né? Mas que todos entendam que somos todos filhos de Deus e um ajudando o outro é o que vai fazer esse mundo melhor. E o fim de semana foi movimentado no Canção Nova, em Aracaju. É que a Casa de Missão da Comunidade, na capital sergipana, realizou um acampamento de oração. Hoje o céu... O encontro de oração realizado na sede da Canção Nova em Aracaju antecipou a experiência de Pentecostes. O evento começou na sexta-feira e terminou neste domingo e contou com a presença de Padre Roger Luiz, Cassiano Meireles e Diácono Rômulo. Um dos momentos marcantes foi a oração aos pés da cruz, pedindo a libertação de todo o mal que aflige os nossos corações. Eu quero assumir a libertação dos meus pecados, porque nas suas chagas eu sou curado. Nas suas chagas eu encontro, Senhor Deus, perdão para os meus pecados. Diácono Rômulo também destacou que para ser cheio do Espírito Santo é preciso estar unido à Virgem Maria. Eu quero que você saiba, você não precisa esperar Pentecostes para ser todo do Espírito Santo. Existe uma mulher de nome Maria, que ela recebeu todo o dom de Deus. A primeira pessoa tomada do Espírito Santo é a Virgem Maria. Belíssima festa, né? A realização de eventos como esse na Casa de Missão em Aracaju só confirma a importância que cada sócio e benfeitor tem no processo de evangelização da comunidade Canção Nova. Nós só atravessamos as fronteiras para implantar novas casas de missão em cidades do Brasil e do mundo
porque existem pessoas que acreditam e investem nessa obra. É claro que temos uma meta financeira a cumprir todos os meses. Nessa reta final do mês de maio, estamos com 85% da nossa meta e contamos com a ajuda de vocês para chegarmos aos 100%. Acesse clube.cançãonova.com e escolha a melhor forma. Se preferir usar o Pix, a nossa chave é a seguinte: pix.doação@cançãonova.com. Desde já, o nosso muito obrigado a você. Da capital sergipana, nós vamos agora para a capital paulista, chamar novamente o Rodrigo Luiz, porque está todo mundo querendo saber da Expo Católica deste ano. Rodrigo, é com você. O Wallace Andrade, hoje foi o último dia da Expo Católica aqui em São Paulo. Durante 4 dias, visitantes de todo o Brasil puderam participar de palestras, shows e ainda conhecer novidades como produtos e serviços. Tudo voltado para a evangelização. A paixão pela madeira começou ainda na infância. Nas mãos do marceneiro de Minas Gerais, madeiras nobres como o cedro e o angelim viram arte. Eu faço com amor. Então, tudo que eu faço com muito carinho. Porque para Deus tem que ser o melhor da gente. Ele é um entre os cerca de 200 expositores que participaram da Expo Católica, feira de artigos religiosos considerada a maior do segmento na América Latina. Tradicionalmente, o último dia do evento recebe sacerdotes, e hoje foram eles que tomaram conta dos corredores. Levar daqui produtos e também levar para a paróquia a devoção, a fé e fomentar na vida do povo de Deus que é importante cultuar ao Deus vivo e verdadeiro e principalmente manter sempre viva a fé católica. Em 4 dias, mais de 25 mil pessoas passaram pela Expo Católica. E a feira, que retomou após 2 anos de pandemia, encerra com a missão cumprida: negócios e parcerias em favor da evangelização. Como a Canção Nova, toda a Igreja Católica que participa da Expo Católica se juntou, se uniu a nós para que esse evento pudesse ser entregue e ter o sucesso que teve. 42 distribuidores internacionais também vieram à feira de olho nos itens brasileiros que evangelizam. Foram dias de shows, palestras e uma oportunidade em que a igreja mostrou parte das ferramentas que dispõe para promover a fé. A finalidade principal da igreja é anunciar o evangelho, né? E a finalidade de todos os carismas, todas as iniciativas é essa mesma, né? Claro que a gente tem que usar de todos os recursos que estejam ao nosso alcance. E você propiciar isso, você divulgar através da feira, é uma forma de colaborar com a evangelização. E na Casa de Missão da Canção Nova aqui na cidade de São Paulo, hoje tem encerramento da Semana de Oração com Maria, com o tema Pede à Mãe que o Filho atende. A programação na Catedral Nossa Senhora do Líbano começou às 6 da tarde, com terço, e agora adoração e missa. Hoje tem a presença do padre Diogo Albuquerque. Para quem mora na região, fica o convite. O endereço é na Rua Tamandaré 355, bairro Liberdade. Mas você pode também acompanhar aqui na TV Canção Nova, logo após o nosso telejornal, às 7h30. Mais informações no site saopaulo.cançãonova.com. Boa noite a todos e até amanhã, se Deus quiser. Excelente semana, Andrade. Valeu, Rodrigo. Até amanhã, se Deus quiser. E a gente falou no início do jornal, mas a gente não custa nada lembrar de novo a você que amanhã, 31 de maio, à 13h, nós vamos ter a participação do Papa Francisco aí, que ele vai rezar o terço diante da imagem de Nossa Senhora Rainha da Paz, concluindo o mês mariano. A intenção do Santo Padre é oferecer um sinal de esperança ao mundo em meio a tantas guerras. Bom, todos os fiéis de todas as partes do mundo estão convidados a participar deste momento. Lembrando que o horário do Brasil é 13h desta terça-feira. Você é nosso convidado, pois a TV Canção Nova vai transmitir ao vivo este terço com o Santo Padre, o Papa. Uma boa noite para você, fique com Deus. Uma ótima noite para você e até amanhã, se Deus quiser.